Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais um culto, né? Nessa manhã de domingo, escola dominical. Vamos estar exaltando, louvando, adorando o nosso Deus e aprendendo mais um pouco, né? Da sua palavra. Que você possa estar se aproximando e possa estar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Vamos começar orando, né? Aleluias. São 8:04. Vamos orar. Senhor Deus eterno, soberano, Pai grande é o Senhor. Ó Deus, te glorificamos mais uma manhã, mais um dia. Ó Deus, te agradecemos, Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Ó Deus, porque sabemos que sem ti nada podemos, nada somos. Sabemos que, ó Deus, se deitamos, dormimos, acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. É porque o Senhor nos guardou. É porque o Senhor nos livrou, Deus. Por isso te glorificamos. Ó Deus, te agradecemos por esse dia, por essa manhã. Ó Deus, toma a direção de tudo. Ó Deus, nos renova nessa manhã, Pai, nos fortalece. Ó Deus, porque sabemos, Pai, que os dias são maus, como diz a palavra em Timóteo. Os tempos são difíceis, Deus, mas, ó Deus, confiamos no Senhor, Pai. Dependemos e esperamos no Senhor, meu Deus. Porque o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Consolador, é o nosso Redentor. Ó Deus, e a nossa vida está em Tuas mãos. Ó Deus, sabemos que hoje muitas pessoas não acordaram. Muitas pessoas no leito de hospital não sobreviveram, não conseguiram, Pai, vencer. Muitas pessoas deram o último suspiro nessa manhã. Oh Deus, nós só podemos dizer ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, porque sem Ti, Pai, nada podemos, nada somos. Dependemos do Senhor. Oh Deus, para passar por essa prova, para passar por essa luta que o mundo está enfrentando. Oh Deus, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá força, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós só podemos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade, Pai, de poder, oh Deus, dizer o quanto amamos o Senhor, o quanto amamos os nossos familiares. Hoje que se, oh Deus, no mundo, no país comemora o Dia das Mães. Que nós sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, mas há um dia específico que separa, oh Deus, para se homenagear as mães. E hoje é esse dia, Pai, porque muitos filhos estão distantes das mães devido a essa pandemia. Oh Deus, mas nós te amamos, conforta os corações das mães, fortalece, abençoa as mães. Oh Deus, clamamos em especial ali pela Igreja Batista Exército de Deus. Oh Deus, abençoa as mães ali da igreja, fortalece, sustenta, Pai, dá vitória. Oh Deus, renova, Pai. Também aquelas que irão ouvir essa live, que irão assistir, ou agora ou depois, em vídeos. Oh Deus, no YouTube, Deus abençoa essas mães que estarão ouvindo, estarão participando. Deus, que elas venham ser alcançadas com a bênção do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o coração dela venha ser, Pai, tocado, venha ser fortalecido, Pai. Oh Deus, porque somos dependentes de Ti, Pai.
Ó Deus, sem ti nada somos, nada podemos, Pai. Hoje é mais também um dia, o primeiro dia da semana. Ó Deus, o qual nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória, uma semana de bênção. Ó Deus, porque o primeiro dia já estamos apresentando ao Senhor. Estamos começando a semana, Pai, adorando, louvando, orando, clamando ao Senhor. Toma a direção dessa semana. Abençoa o teu povo, Pai. Sustenta cada servo teu que vai ouvir essa palavra, cada servo teu que vai participar dessa live, cada servo teu que depois possa ouvir, ó Deus, essa live. Deus abençoa, que ele venha a ser, Pai, renovado, que ele venha a ser fortalecido, ó Deus, que o Senhor possa falar o coração dele, ó Deus, confirmar as promessas que o Senhor tem na vida dele, ó Deus, confirmar aquilo que o Senhor falou o coração dele, dela. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, Pai, porque precisamos do Senhor. Ó Deus, nesses tempos temos que ser a cada dia mais e mais luz para iluminar essa geração, para iluminar a casa. Ó Deus, como diz a tua palavra, precisamos ser luz para que as pessoas que andavam nas trevas elas possam ver essa luz brilhar e elas possam sair das trevas para o reino da luz, Pai. Nos ajuda, Senhor, dependemos de Ti, Pai. Nos leva a uma intimidade maior, nos leva a uma comunhão maior. Meu Deus, quando lemos ali, Pai, no livro de 1 Reis, capítulo 8, ó Deus, no 7 e 8, nós vemos ali a dedicação de Salomão, Pai, para se construir um templo ao Senhor, o qual Davi tinha sonhado, Davi tinha planejado, Davi tinha almejado construir, mas o Senhor disse: olha, você não vai. Quem vai construir é o seu filho. E ali, quando ele sacrifica, oh Deus, quando ele abre o sacrifício, quando ele inaugura o templo, a glória do Senhor desce sobre aquele lugar. E ali é tremendo a manifestação da tua glória, Deus. Que ali o Senhor desce, o povo começa a se descer, se humilhar, se ajoelhar, porque tamanha era a glória que estava no templo, tamanho era o poder. Talvez o povo, Pai, por muito tempo não tinha visto aquela glória, aquele poder, aquela manifestação. Oh Deus, porque quando nós lembramos, acontecia no Velho Testamento, acontecia com Moisés. Depois de Moisés veio Josué. Mas depois, Pai, eles conquistaram a terra. A arca foi roubada, quando a gente lembra da história de Eli. E aquela geração, eles não tinham tanta experiência. Através de Samuel, eles voltaram para o Senhor. Mas aquela experiência da glória do templo foi tremenda para aquele povo, que nunca mais eles tinham visto isso. Uma glória tão poderosa descer sobre o templo, confirmando que o Senhor se agradou, que o Senhor estava presente, que o Senhor estava ali, que a presença do Senhor ia estar com o povo, confirmando que aquele que orasse ali, o milagre ia acontecer. Oh Deus, e nós vimos tamanha intimidade. E o Senhor aparece 2 vezes para Salomão, se manifesta para ele. E aquela vez o Senhor diz para ele: pede-me o que me quiser, o que queres, que eu te darei. E ele foi sábio em pedir: Deus, eu quero sabedoria, Deus, eu quero sabedoria para administrar aquilo que o Senhor colocou em minha mão. Oh Deus, e o Senhor se agradou tanto disso. E o Senhor disse: não te darei só isso, mas te darei tudo quanto você não me pediu. Te darei riqueza, te darei paz na terra, oh Deus. E a gente vê o quanto Deus exaltou, Deus abençoou a vida de Salomão. A gente vê a palavra falando da rainha de Sabá, que ela veio ver o tamanho e conhecimento que havia em Salomão, e ela ficou maravilhada. Oh Deus, e a gente percebe o quanto o Senhor abençoou. Mas a tua palavra diz, Deus, que hoje o Senhor tem mais para nós.
desde o dia de João Batista até hoje, faz força para entrar no reino dos céus, e só os mais fortes alcançam. Entre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Deus então quer dizer que o Senhor tem algo maior, o Senhor tem uma glória maior para revelar à tua igreja. E nós sabemos que hoje o Senhor tem um Espírito Santo sobre porção sobre a nossa vida. Ele é aquele que vai nos instruir, que vai nos ajudar, que vai nos capacitar, oh Deus, e nós queremos mais do teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos viver a cada dia essa glória, esse poder. Está envolvido como Jesus ali no Monte da Transfiguração, está envolvido com a tua glória, ser transfigurado, Deus. Oh, aleluia, Jesus ali lhe mostrou a glória. Oh, aleluia. Dependemos de ti, Pai. Queremos viver a tua glória, para a glória do teu nome, para a exaltação do teu nome. Oh, meu Senhor amado, só em ti encontramos vida, Pai. Só em ti encontramos refrigério. Só em ti encontramos a paz. Oh Deus, porque tu és aquele que nos guia, tu és aquele que nos direciona, tu és aquele que nos dá, oh Deus, sabedoria. Oh Deus, nós precisamos de ti, Pai. A tua palavra diz que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória, ele não se vestiu como os lírios do campo, que o Senhor ali, Pai, o Senhor faz crescer de uma forma que muitos não entendem. Oh Deus, a gente percebe o quanto o Senhor cuida de tudo, da natureza, dos animais. Oh Deus, e a tua palavra diz, e nós, homens de pequena fé, né? Porque a gente fica tão ansiosos com muitas coisas. E ele fala que uma só é necessária, buscar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Oh Deus, o Senhor sabe a necessidade do nosso coração. O Senhor sabe o desejo que temos. Mas o Senhor fala para a gente aquietar a nossa alma, acalmar o nosso coração. Aquieta. Oh, aleluia, porque o Senhor é Deus, é o Senhor que está na frente, é o Senhor que está no controle. Como o Salmo 46, ele fala: aquietai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas a gente vê ali falando, Deus, que as nações, elas estão angustiadas, estão abaladas. Mas o Senhor está conosco. E se o Senhor que está conosco, Pai, nós temos que acalmar o nosso coração. Nós temos que tranquilizar a nossa alma, nosso espírito, sabendo que tudo está na mão do Senhor e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, como fala no livro de Atos 8, 28. O Senhor está cooperando em favor daqueles que amam, daqueles que esperam, daqueles que confiam em Ti. Em Isaías, Pai, 40, ele também diz assim que os jovens, eles cansam, eles se enfadigam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque colocaram a confiança no nome do Senhor. E a tua palavra diz que muitos confiam em cavalos, outros na sua própria força, mas nós faremos menção do nome santo do Senhor. Oh Deus, porque nós sabemos, Pai, que não é a força humana, não é a sabedoria humana, não é a força da carne que vai nos guardar, que vai nos livrar, mas é o Senhor, Pai. É o Senhor que vai nos guiar, é o Senhor que vai nos proteger, é o Senhor que vai nos fortalecer, é o Senhor que vai nos dar força, sabedoria, discernimento, prudência. É o Senhor, Pai. Por isso precisamos de Ti, Deus. Dependemos do Senhor, Pai. Só em Ti encontramos força, Pai. Oh, Senhor amado, Deus querido, fortalece esse coração do Teu servo. Sustenta essa mente. Oh, Deus, aviva esse coração.
Oh Deus, o qual Abacuque ele clamou: oh Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia. E o Senhor manda escrever: oh, escreva a palavra, a mensagem, de uma forma que todos, até aquele que passe correndo, ele possa ler, ele possa entender. Oh Deus, porque o Senhor se interessa por todos. Até aquele que no seu dia a dia é uma correria, que muitas vezes ele acha que não tem tempo. Deus, o Senhor quer que ele busque. O Senhor quer que ele leia a palavra. O Senhor quer que ele medite dia e de noite. Oh Deus, porque o Senhor quer abençoar. Mas a diferença é nós, Pai. É o nosso tempo para o Senhor. Muitos reclamavam que não tinha tempo. Muitos reclamavam que não dava. Oh Deus, e muitos agora estão parados em casa, podendo orar, podendo buscar, mas muitos não estão apercebidos. É como as 10 virgens, a tua palavra diz: 5 eram vigilantes, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. A tua palavra diz que todos dormiram, Pai. As 10 dormiram. Oh Deus, a diferença era que quando foi a hora de despertar, 5 despertaram e tinham se preparado. Estavam realmente aguardando o noivo, mas 5 despertaram sem estar preparada, sem estar realmente, Pai, com azeite, com óleo. Oh Deus, infelizmente não dava mais tempo de se preparar. Da mesma forma somos nós, Pai. Nós temos tempo para se preparar. Nós temos tempo para se arrumar. Mas muitos estão desapercebidos, Deus. Não estão entendendo que o tempo é um tempo de preparação, é um tempo de busca. Estão desapercebidos. E talvez chegue uma hora, Pai, o qual não vai dar mais tempo de se preparar. Oh Deus, por isso desperta-nos, Pai. Como diz a tua palavra: desperta, ó tu que dorme, e Cristo te iluminará. Desperta os corações, Pai, para essa busca sincera e verdadeira, para essa entrega. Oh Deus, uma entrega profunda, uma entrega pela qual, Pai, oh Deus, venha mudar a vida dessa pessoa. Oh Senhor, desperta os corações para uma busca. Oh Deus, uma busca incessante. Como eu falei semana passada, Deus, Davi ele se interessou em buscar ao Senhor intensamente. Ele queria conhecer ao Senhor. Ele queria ter uma experiência com o Senhor. A gente cita Moisés. Moisés também ele queria conhecer o Senhor profundamente. E o Senhor dá testemunho de Moisés para Arão e Midian, dizendo: olha, com meu servo Moisés eu falo face a face, mostrando que o Senhor tinha uma intimidade com Moisés. Era diferente de qualquer outro homem, porque o Senhor diz: ó, se tiver profeta eu me revelo a ele por sonho, por revelação, por visão. Mas com Moisés é diferente, não é igual aos outros homens, porque ele me buscou. Não é que ele é queridinho de Deus, mas é que ele teve uma busca mais sincera, profunda, verdadeira. E isso fez toda a diferença. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas quando uma pessoa se doa mais para Deus, Deus abençoa mais também. Porque ela fez aquilo que nenhum dos outros homens fez. Os outros não se interessaram em se entregar tanto como ele. Então Deus também se interessou em abençoar tanto o quanto ele se entregou para ele. Aleluia, e isso faz a diferença. Oh Deus, nos leva a se entregar mais intensamente. Oh Deus, nos ajuda, Pai, porque nós queremos conhecer ao Senhor. Como Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oh Deus, é necessário a gente prosseguir. Oh Deus, muitas pessoas acham que já conhecem, mas não entendem, Deus, que precisam aprender mais. Precisam conhecer mais. Precisam, Pai, se entregar mais ao Senhor. Oh Deus, porque o Senhor tem mais para abençoar. O Senhor tem mais, Deus, para realmente fazer com que o teu povo entenda mais a tua palavra, a tua vontade, o teu reino.
Oh Deus, o Senhor uma vez fala para aqueles homens daquela época: ó, errais, em não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Oh Deus, e muitas pessoas erram porque não conhecem a Escritura e não conhecem o poder de Deus, não entende o quanto o Senhor ama, o quanto o Senhor quer abençoar, o quanto o Senhor quer ter intimidade com o povo. Oh Deus, mas a diferença somos nós. Nós não buscamos, nós não se entregamos como deveríamos. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda realmente a mudar o nosso pensamento, a mudar a nossa atitude, a mudar, Pai, o nosso modo, Pai, de pensar nas coisas do reino. E entender que nós não fazemos mais parte desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Sabemos que há um lugar, uma pátria nos céus, onde Deus separou para nós. Oh Deus, se nós precisamos se doar mais para Ti. Porque a Tua palavra diz que por mais que essa casa terrestre ela venha estar sendo consumida, destruída, se desfazendo dia após dia, nós temos uma pátria no céu que é eterna, que não muda. Oh, aleluias! Santo é o Senhor. Oh Deus, por isso nós Te glorificamos, Pai, que sabemos que essa terra é passageira. Nós queremos viver aqui, Pai, uma vida fiel ao Senhor, sendo um reflexo do Senhor, da glória do Senhor, sendo uma vida de testemunho, uma vida de intimidade contigo. Oh Deus, porque lá no céu vai ser refletido o que nós vivemos aqui, Pai. Se nós vivemos uma vida fiel a Deus, o Senhor vai nos honrar lá no céu, como diz a Tua palavra. Aquele que não me negar diante dos homens, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, Deus, depende do que nós vivemos nessa terra, lá no céu. Se nós vivemos uma vida digna, uma vida fiel ao Senhor, uma vida de comunhão contigo, uma vida de testemunho, o Senhor vai nos honrar também. Mas se nós negamos ao Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor também nos negará naquele grandioso dia. A Tua palavra diz que muitos vão chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu preguei em Teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu curei, Senhor, nós ceiamos com o Senhor na Tua mesa. Mas a Tua palavra diz que o Senhor vai responder: olha, não vos conheço. Eu nem sei quem são vocês. Oh Deus, isso é vergonhoso. Oh Senhor, nós queremos ouvir aquela palavra: bendito, vinde benditos de meu Pai. Por isso depende, Pai, do que nós vivemos nessa terra. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida, Pai, que venha a ser uma vida de exemplo, uma vida de fé. Porque quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor disse para nós: olha, eu estou morrendo por vocês. Faça valer a pena. Oh, aleluias. Faça valer a pena esse sacrifício. Faça valer a pena essa dor que Jesus sentiu. Oh, Senhor amado. Aleluias. Porque o que o Senhor fez por nós, Pai. Oh, Deus, doando o seu Filho, o qual morreu na cruz de uma morte terrível, cruel, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje pudéssemos estar aqui adorando, pudéssemos estar aqui servindo, louvando, engrandecendo ao Senhor. Oh Deus, santo é o Teu nome, Pai. Dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti como a costa anseia por águas. A minha alma anseia por Ti, Deus. Quando? Oh, aleluias. Oh Deus, precisamos de Ti, Pai. Aleluia, dependemos de Ti. Teu servo Davi, ele fala: quando eu me apresentarei, quando eu poderei me apresentar diante do Senhor. A minha alma anseia por Ti, ó Deus. Aleluias. O Teu servo Jó, ele diz: ó, se eu me adianto, eu não encontro, se eu me atraso, eu não percebo. Oh Deus, porque muitas vezes a gente quer se adiantar na frente do Senhor. Quando não é se adiantar, muitas vezes a gente retrocede.
e a gente não encontra o Senhor. Mas quando a gente fica na posição, Deus, quando a gente fica no lugar devido, a gente consegue entender a tua vontade, a gente consegue compreender o plano do Senhor. E aí ele responde: agora eu entendo. Ele fala: antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu conheço na minha vida. Hoje eu vejo na minha vida a manifestação da glória do Senhor. Aleluias, Deus. Jó, ele reconheceu, Pai, que ele precisava ficar no ponto. Ele tinha que estar esperando. Oh Deus, porque o Senhor é o Redentor. E o que o Senhor há de levantar, como ele profetizou sobre Jesus, né? O meu Redentor vive, e eu sei que ele há de se levantar sobre a face da terra. Deus, da mesma forma nós cremos que o nosso Redentor vive, Pai. Oh Deus, ele vai se levantar em favor do teu servo, da tua serva, do teu povo. Aleluias. Santo é o teu nome, Pai. Somos dependentes de ti, Deus, como uma criança. Oh Deus, como uma criança de colo, como ela precisa da mãe. Oh Deus, nós precisamos de ti, nós ansiamos de ti. Aleluias. Grande é o Senhor, Pai. Louvado, exaltado é o teu nome, Pai. Renova-nos. Renova-nos nessa manhã, Pai. Oh Deus, nos renova. Oh Deus, muitas pessoas desejam inovar, Pai. Muitas pessoas desejam trazer algo de fora, porque inovar é trazer algo de fora para dentro, para tentar inovar, para tentar criar algo novo. Mas nós queremos, Pai, renovo. Oh Deus, é algo que já está dentro de nós, é o teu Espírito. Ele nos ajuda, nos dá ânimo, nos dá vida, Pai, para continuar. Nós queremos um renovo, Pai, é de dentro para fora. Não é nada de fora para dentro, porque hoje muitos buscam de fora. Muitos buscam, Pai, algo no mundo para trazer uma inovação. Deus, nós queremos algo de dentro, Pai, porque nós já temos algo dentro de nós, que é o teu Santo Espírito. Nós queremos um renovo. Oh Deus, uma nova unção, Pai. Renova-nos, Senhor, poderosamente. Oh Deus Santo, nós queremos ser avivados, Pai. Nós queremos ser usados. Eu lembro ali quando Sansão, ele trabalhou profundamente ali, ele derrubou 1000 homens. No livro de Juízes, capítulo 15, a gente vê a história de Sansão, quando ele luta com vários homens, 1000 homens, ele derruba, Deus, e ali ele se vê exausto. Depois daquela grande vitória, ele vê o exausto. Oh Deus, se sente exausto. E ali ele clama ao Senhor: Deus, o Senhor vai me deixar morrer depois de ter me dado uma grande vitória? Morrer de sede. E a tua palavra diz que o Senhor faz uma fonte jorrar ali para ele beber. O Senhor criou uma torneira ali no deserto para ele beber água. Oh Deus, e muitas pessoas estão precisando dessa fonte. Oh Deus, e ele dá o nome ali, a fonte do que clama. Só é necessário clamar, Deus. Clamar ao Senhor por essa fonte, Pai. E muitas vezes há pessoas que já estão exaustas, estão cansadas e precisam, Pai, dessa renovação, dessa restauração das forças. Oh Deus, restaura a força do teu servo. Revigora, Pai, o teu servo. Reanima, Pai, o teu servo, a tua serva, Pai. Poderosamente dá essa fonte, essa água, Pai, que vai renovar novamente, que vai restaurar novamente, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, exaltado, engrandecido é o teu santo nome. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é santo, é soberano. É o Deus de vida, o Deus de fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. Toma essa manhã, toma esse culto. Fala a cada coração. Renova, Pai. Uma manhã proveitosa, Pai.
uma manhã abençoada, uma manhã, Pai, de crescimento, uma manhã, Pai, de, oh Deus, desenvolvimento espiritual, uma manhã de mais conhecimento da Tua lei, da Tua palavra, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que ouvir, Pai, essa palavra, essa oração, esse louvor dessa manhã. Abençoa, Pai, poderosamente. Oh Deus, porque tudo é Teu, Pai, tudo é Teu, tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Pai. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos faz crescer, Pai, para que a gente venha trabalhar para Ti, para o Teu reino. Aleluia, nos ajuda, Pai, a ter consciência, a entender que o Senhor nos ama e o Senhor quer, Pai, que venhamos estar mais perto de Ti e que venhamos ser usados por Ti. Aleluia. Eu lembro quando o Senhor falou para Ananias, que estava ali reclamando porque o Senhor estava mandando ele ungir a Saulo, um homem que perseguia a igreja, um homem que para ele era indigno. Mas o Senhor diz, olha, ele é um vaso separado. Ele é o meu vaso. O Senhor falou a Ananias, ele é o meu vaso. Ele é separado. Ele tem uma grande obra. Oh, aleluia. Da mesma forma o Senhor fala conosco. Nós somos vaso. Você é um vaso separado para uma grande obra. Não recua, não se esmureça, não olha para trás, mas continua como vaso na brecha. Oh, aleluias, porque Deus vai encher, Deus vai usar. Aleluias, então somente fica como vaso. Oh, aleluia, Deus. E o Senhor nos mostra que o Senhor mandou Jeremias ir na casa do olheiro, para ele observar aquele olheiro trabalhando. Oh Deus, e Jeremias observa, ele vê que aquele olheiro tinha pegado barro. E ele estava em sua mão formando o barro. Ele chega a formar um vaso com aquele barro. Mas de repente o barro se despedaça. E novamente aquele olheiro, Pai, tem que novamente pegar o barro e o transformar em um vaso. Oh Deus, da mesma forma somos nós em Tuas mãos, somos o barro, oh Deus, na mão do olheiro. Oh Deus, faz de nós um vaso para a honra do Teu nome, Pai. Faz de nós um vaso para a exaltação do Teu nome. Um vaso para a honra, Deus. Porque confiamos, somos dependentes de Ti, necessitamos do Senhor, Pai. Oh Deus, só o Senhor é a nossa rocha, é a nossa força, é a nossa fortaleza, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia, Pai, porque nós sabemos que se não fosse o Senhor, Pai, nós não conseguiríamos passar uma noite. Obrigado por essa manhã, abençoa esse dia, oh Deus, para aquele que muitas vezes foi trabalhar, para aquele que muitas vezes, Pai, não conseguiu dormir nessa noite. Deus, ajuda ele, restaura a vida dele, oh Deus, para aquele que muitas vezes passou aflito porque tem alguém no hospital. Deus, ajuda ele, consola, dá força, cura, Pai. Oh Deus, aquele que muitas vezes perdeu alguém nesse dia, Deus, que o Senhor possa falar com ele, que o Senhor possa confortar o coração dele, aonde chegar para esse vídeo. Oh Deus, que vidas possam ser renovadas, confortadas, fortalecidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa essa semana, Pai. Oh Deus, dedicamos esse primeiro dia ao Senhor. Toma a direção de todos esses dias dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Abençoa, Pai. Que seja uma semana proveitosa, produtiva, abençoada. Que venha, a nossa vida venha estar sendo renovada, Pai. Abençoa, Pai, poderosamente. Toma a direção de tudo. Sê conosco, porque confiamos em Ti, Pai. Abençoa cada irmão que já chegou nessa live, cada irmão que já está ouvindo. Abençoa, sustenta, conforta, fortalece. Oh Deus, dá a vitória, Pai. Em nome de Jesus, sê conosco, fala conosco nessa manhã. Aviva-nos, Pai, a cada dia.
Aviva a tua obra no meio dos anos, como nós clamamos, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos e te agradecemos com a certeza do teu agir, do teu operar, do teu milagre. Ó Deus, com a certeza, Pai, que o Senhor está operando, que o Senhor já está trabalhando na vida dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Saldo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. A irmã Jaísa, o irmão Alberto, a irmã Yolanda, o irmão Reginaldo. Aleluias. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos continuar nessa manhã adorando ao nosso Deus. Eu queria ler no livro de 1 Reis, no capítulo, aleluias, capítulo 12. Eu queria ler a história desse homem chamado Roboão, filho de Salomão. São alguns versículos, vou ler a história dele toda, até o versículo 22. Paz do Senhor, a irmã Jaísa, glória a Deus, está trabalhando hoje. Que Deus abençoe o trabalho dela, que seja de paz, de vitória, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 12, versículo 1. Quero ler aqui para os irmãos. Ele fala assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube isso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, Salomão. Mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai durante a vida dele, seu pai Salomão, durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho das autoridades de Israel, que tinham dado consulta. E consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Eles disseram: Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: Meu dedo mindingo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Volte a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhe tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos.
E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumpriu a palavra que o Senhor havia dado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. Aleluia. O rei Roboão enviou Adoniram, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para as suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Porque eu li tudo, né? Para a gente conhecer toda a história. Roboão, filho de Salomão. O que aconteceu? Salomão morreu e ele começa a tomar o reino, né? A ser o rei daquela terra. Aleluia. E a Bíblia fala que o povo estava cansado daquele trabalho, porque Salomão ele botou muito trabalho para o povo, para construir as suas casas, para construir o templo. Então, para seu irmão Meire, então era muito trabalho. Só que agora eles estavam dizendo para ele diminuir esse trabalho. Ele foi buscar os conselheiros do rei, que era do seu rei Salomão, que aconselhavam, que já eram os idosos. Ele foi me perguntar: o que é que eu faço agora, que Israel está me perguntando, para diminuir essa carga. E eles aconselham: diminua a carga. Eles já trabalharam realmente bastante, agora diminui essa carga deles. Só que ele não deu atenção àqueles conselheiros. Ele não ouviu o conselho daqueles que tinham experiência, daqueles que já estavam aconselhando há muitos anos o seu pai, daqueles que já tinham conhecimento de tudo. E ele vai para os jovens da sua idade. E ele começa a perguntar a eles: o que vocês acham que eu devo fazer? Aqueles jovens não tinham nenhuma experiência, não tinham nenhum conhecimento, não tinham nenhuma vivência de vida. Estavam tudo no mesmo patamar dele, precisando de um conselheiro. E o que eles falam? Aumenta a carga, aumenta a dor, aumenta a dificuldade para eles. Eles disseram para ele aumentar a carga, aumentar os açoites. Ou seja, eles deram um conselho de destruição. Esse conselho aí foi um conselho para derrubar de vez o reino, para dividir de vez. E ele não teve visão. Roboão não teve sabedoria, não teve visão, não buscou a Deus, não tinha um coração verdadeiro para com Deus e quebrou a cara. O reino foi dividido. A gente leu aqui, isso veio da parte do Senhor. Porque Salomão ele tinha pecado contra o Senhor com outras mulheres de outras terras e tinham construído altares para outros deuses no final da sua vida. E Deus falou para ele: você vai perder o seu reino, mas não nos seus dias,
mas no dia dos seus filhos. Só que Roboão, se ele tivesse buscado a Deus, se ele tivesse uma vida com Deus, se ele tivesse realmente se entregado a Deus, a Bíblia fala que Deus mudaria a história dele. Porque Deus é fiel, Deus é misericordioso, mas ele não quis ouvir os conselheiros. E aí o reino é dividido, ele perde 10 tribos de Israel, e só fica com Judá e Benjamim. Então a gente percebe, né, o quanto o conselho é importante. Um conselho pode destruir a sua vida ou pode salvar a sua vida. Um conselho pode te levar para um caminho bom ou pode te levar para um caminho mau. Agora também, quem está por trás do conselho pode te ajudar ou pode te derrubar. Por isso que muitas vezes a gente tem que vigiar quem é que está nos aconselhando. Quem é que está nos direcionando. Quem é que está dizendo que está nos ajudando. Muitas vezes essa ajuda não é para o bem, mas é para o mal. A gente precisa buscar de Deus sabedoria. A Bíblia fala que nós temos um conselheiro, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para nos aconselhar, para nos consolar, para nos ajudar. E como nós falamos, os conselheiros, eles são para nos ajudar em tudo. Se você tem algo para você fazer e você tem dúvida, você vai até o Espírito Santo. Senhor, me dá uma orientação em relação ao que eu tenho que fazer nessa situação que eu não tenho, não sei o que fazer. O Espírito Santo de Deus me ajuda a entender, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade, né? A terceira pessoa da Trindade. Então ele vem nos aconselhar. Quando você pede a ele ajuda, ele vai te dar sinais. Não é que você vai ouvir uma voz do céu dizendo, faça isso, não. Ele vai te dar sinais. Muitas vezes um dos sinais que o Espírito Santo vai te dar é que na sua mente vai vir um pensamento, vai vir algo que você nunca estava pensando para você fazer aquilo e vai te dar uma direção. Uma certa vez eu estava em um propósito e pedindo a Deus o que eu devia fazer. E aí eu levantei a madrugada 3 da manhã, isso já tem alguns anos. E quando eu me ajoelhei, meu irmão, veio na minha mente algo que eu não estava pensando, eu não estava imaginando. E veio como que falando na minha mente. Faça isso que vai fazer isso, vai acontecer isso. E no dia eu fiz aquilo e realmente foi como veio na minha mente, aconteceu. E eu sei que não foi um pensamento meu. Não foi eu que estava me direcionando. Foi o Espírito Santo que enviou uma mensagem ao meu espírito, que veio de uma forma na minha mente para eu ter aquela direção. Então muitas vezes Deus te dá uma direção e você não entende que é Deus que está te direcionando. É Deus que está falando ao seu coração. É Deus que está botando, faça isso que vai dar certo. Ele te aconselhando. Por isso que muitas vezes a gente, para tomar decisões, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que pedir orientação do Senhor, porque Ele vai realmente revelar o seu coração. A gente espera que outra pessoa venha revelar, mas Deus, Ele quer ter esse relacionamento conosco. Isso não é um dom. Deus falar com você não é um dom. Você não precisa ter um dom. Eu tenho que ter um dom de revelação, um dom da palavra, um dom de discernimento de espírito. Não é um dom. Deus, ele fala com aquele que realmente busca ele, que quer ouvir a sua voz. A sua palavra aqui, é a voz de Deus. Não precisa ter um dom para você ler a Bíblia. Você só precisa aprender a ler para ler a Bíblia. Deus fala conosco a todo tempo. Ele nos dá orientação. Você vê que a história de Davi, sempre quando Davi ia para uma guerra, alguma situação, ele, vamos consultar Deus, para ver o que Deus fala. Se Deus fala que é para ir, eu vou. Você vê que o profeta apareceu aqui, Roboão, e disse, não vá para essa guerra, não vá lutar contra os seus irmãos, porque eu não estou nisso.
Eu é que determinei essa situação na sua vida. E aí eles obedeceram e voltaram, né? Porque eles sabiam que Deus estava falando que ele que botou aquilo. Ele que determinou aquilo, então não era para ir para a guerra. Quando a gente vê Davi orando, a gente vê, ó Senhor, é para eu ir contra aquela batalha, é para ir contra aquele povo, e Deus fala, vá sim que eu vou abençoar, eu vou te honrar, eu já venci, eu já te dei já entreguei em suas mãos. Isso é um conselho de Deus. A gente busca conselho no homem. Às vezes a gente tem alguém que é a pessoa que a gente confia, que a gente vê que a pessoa é uma pessoa idônea, é uma pessoa correta diante de Deus, é uma pessoa fiel. E ela sim pode dar um conselho bom. Mas o melhor conselho é o Espírito Santo. É quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo e você consegue ouvir a voz dele. Meu irmão, você fica maravilhado quando você consegue ouvir a voz do Espírito Santo de uma forma dentro, uma forma interior. É uma forma que você entende que não é o seu pensamento, não é a sua mente que estava imaginando, mas é Ele que colocou na sua mente, no seu coração, para que você pudesse agir de forma correta. Aleluias, glória a Deus. Os irmãos que desejarem oportunidade, pode estar falando. Eu já vi o irmão Denilson aí. Se ele quiser a oportunidade, pode estar falando que eu vou estar dando. Irmão Pereira, se o irmão Pereira quiser a oportunidade, pode estar falando. Aleluia. Como nós começamos às 8 horas, daqui a pouco vai acabar esse primeiro horário. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa hora. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Não existirá o medo, não haverão decepções, nem lamento, nem angústia, quando o Espírito de Deus descer sobre ti. Não haverá tristezas, nem aperto no teu coração, nenhum mal te incomodará, quando o Espírito de Deus descer sobre ti. Quando o Espírito de Deus descer sobre ti, só louvor e alegria, o Senhor será teu guia, os teus passos Ele guardará, com a paz do céu te cobrirá, quando o Espírito de Deus descer sobre ti. Não existirá um medo, não haverão decepções, nem lamento, nem angústia, quando o Espírito de Deus descer sobre ti. Não haverá tristezas, nem aperto no teu coração, nenhum mal te incomodará, quando o Espírito de Deus descer sobre ti. Aleluias. Quando o Espírito de Deus descer sobre ti, oh glórias, só louvor e alegria, o Senhor será teu guia, os teus passos Ele guardará, com a paz do céu te cobrirá, quando o Espírito de Deus descer sobre ti. Quando o Espírito de Deus
descer sobre ti, oh glória, aleluias, só louvor e alegria, o Senhor será teu guia, os teus passos ele guardará, com a paz do céu te cobrirá, quando o Espírito de Deus descer sobre ti, aleluias, quando o Espírito de Deus descer sobre ti, só louvor e alegria, o Senhor será o teu guia, os teus passos ele guardará, com a paz do céu te envolverá, quando o Espírito de Deus descer sobre ti, aleluias. Depois de tanto tempo andando juntos, hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio, onde estás? Quanto mais ando, mais cresce a distância, como estradas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro. Onde estás? Onde estás? Me arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero viver sem ti, Espírito Santo, a fidelidade é para sempre. Espírito Santo, eu não sei viver, eu não vou viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso mais viver sem teu amor. Espírito Santo, eu não vou viver, eu não sei viver sem ti. Me arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero viver sem ti, Espírito Santo, a fidelidade é para sempre. Espírito Santo, eu não sei viver, eu não vou viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso mais viver sem teu amor. Espírito Santo, eu não sei viver, eu não vou viver sem ti. Aleluias. Glória a Deus. O Espírito Santo, nós não podemos viver sem ti, Pai. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Oh, precisamos de ti. Fala aos nossos corações. Oh Deus, fala novamente. Oh Deus, ao nosso interior, à nossa mente, Pai. Profundamente, Pai. Nos desperta, nos renova, nos enche do teu poder, do teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus, santo é o teu nome, nos enche, Deus, poderosamente, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, só o Senhor Deus, engrandecido, exaltado é o santo nome do Senhor, aleluia, que o irmão Denilson possa estar se preparando, daqui a pouco eu vou dar oportunidade a ele, se ele tiver interesse, irmão Denilson, irmão Alberto, irmão Reginaldo, irmão Juliana, quem tiver o desejo aí, a oportunidade, é só estar falando que eu vou estar dando essa oportunidade. Vai acabar daqui a pouquinho essa primeira parte e a gente vai voltar para a segunda. Que essa primeira parte eu estou começando mais agora fazendo as meia hora de oração, né? Para a gente começar orando e depois a gente passa pelo louvor, palavra. Glória a Deus, só o Senhor é Deus.
Vamos louvar esse hino, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, ao primeiro amor.